Boa noite, meus irmãos. A paz, a graça. É uma honra muito grande em poder, mais uma vez, compartilhar a palavra com os irmãos. E uma responsabilidade também muito grande. E agradeço ao nosso pastor, reverendo Carlos Alberto Monteiro, bem como ao nosso conselho, por tão importante oportunidade e honra de estarmos nessa noite para trazer a mensagem. Deus havia colocado uma palavra em meu coração, que encontra-se na palavra do Senhor. Hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de ouvir o reverendo Carlos Alberto Stutt. Stutt é um parceiro antigo. Antes de chegarmos aqui na nossa igreja presbiteriana, tivemos a oportunidade de conhecê-lo desde pequenininho. Eu era pequenininho, ele já era um grande homem. E quando ordenado fomos pela Igreja Presbiteriana Unida, no ano de 2009, 1/4/998, há 20 anos atrás, nós tivemos essa oportunidade de estarmos juntos e fomos ordenados na Igreja Presbiteriana de Ramos. Lá está a nossa história. Tem uma foto muito bonita da igreja de Ramos, com gente bonita. E é interessante que o mês de dezembro é o mês do Advento. Primeiro domingo anuncia que estaríamos nos preparando para comemorarmos a chegada do Senhor. E hoje de manhã, brilhantemente, com muita sabedoria, com muito embasamento na palavra, nosso irmão, amigo, parceiro Stutt, compartilhou-nos dizendo que a data exata do nascimento de Jesus nós não sabemos, mas não é tão importante, e já que existe o dia 25, que nós venhamos a trocar os presentes, mas nós não nos esqueçamos do maior presente, que foi ter Jesus, foi Deus ter dado Jesus por amor a cada um de nós. No segundo domingo de dezembro, é comemorado no Brasil, pela Sociedade Bíblica do Brasil, o Dia da Bíblia. E é interessante que é a Bíblia que nos alimenta, é a Bíblia que nos fortalece, é a Bíblia que, quando nós lemos, Deus fala conosco. E é muito interessante que, quando eu e você oramos, e de manhã na Escola Bíblica Dominical, aprendemos um pouco sobre o que é oração, a importância da oração e os motivos pelos quais devemos orar. E os nossos professores, muito bem capacitados, compartilharam a nossa lição na Escola Bíblica Dominical, tanto das senhoras, jovens, junto com a UPH, foi muito bom. E no Salmo 119, versículo 105, diz uma frase que todos nós sabemos de cor salteado, que é lâmpada para os meus pés. Olha que maravilha! Então, o mês de dezembro é o dia do Advento, a luz que é a Bíblia que ilumina o nosso caminho e aponta para o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será na vida de cada um de nós. De manhã também o nosso querido e amado Stutt fez menção dizendo que cada um de nós sabe o dia que é Natal, ou seja, o dia que Jesus encontrou-se conosco, ou nós o encontramos. A Bíblia nos ensina que é Ele que nos encontra. É como se fosse uma pedra no meio do caminho. O caminho é a vida, e no meio dessa nossa jornada, nessa caminhada, a gente encontra-se com Jesus, e semelhante ao apóstolo Paulo, quando ele estava dirigindo-se no caminho de Damasco, cai de seus olhos uma escama, e ele faz uma pergunta dizendo: quem és tu, Senhor? E esse Senhor é maravilhoso, que Ele conhece cada um de nós pelos nossos nomes. Não nos chama de coisinha, não nos chama de psil, mas chama-nos carinhosamente pelo nosso nome. E é muito interessante que quando eu e você nascemos, nós recebemos o nome. Em nossa época, na época do Stutt principalmente, quando a criança nascia, tinha só o registro civil. Hoje tem o registro civil, tem o CPF, já sai com o RG e daqui a pouco com a carteira de habilitação. Né? Os nossos meninos atualmente já começam a estar aptos e competentes para isso. Então,
Antes de nós adentrarmos na palavra, eu gostaria de saber qual foi o dia que Jesus tocou-lhe. Eu não sei qual foi. Então nós vamos fazer assim. Nós vamos entoar um louvor facílimo. E o dia da semana que Jesus tenha lhe tocado, ou que você tenha encontrado com ele, você fique de pé. E se você não lembrar o dia que você foi encontrado, achado, ou ter entregue-se a Jesus, você também ficar de pé. Então a gente começa assim, ó. Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Foi na segunda que Jesus tocou? Se foi segunda, fica de pé. Foi numa terça que Jesus tocou-me. Foi numa quarta que Jesus tocou-me. Eu sei que foi o meu Senhor. Foi numa quinta, você pode me ajudar? Que Jesus tocou-me. Foi numa quinta que Jesus tocou-me. Foi numa quinta que Jesus tocou-me. Eu sei que foi o meu Senhor. Numa sexta. Foi numa sexta que Jesus tocou-me. Foi numa sexta que Jesus tocou-me. Foi numa sexta que Jesus tocou-me. Eu sei que foi o meu Senhor. Foi no sábado? Olha lá. Foi num sábado que Jesus tocou-me. Foi num sábado que Jesus tocou-me. Foi num sábado que Jesus tocou-me. Eu sei que foi o meu Senhor. Foi no domingo? Foi num domingo que Jesus tocou-me. Foi num domingo que Jesus tocou-me. Foi num domingo que Jesus tocou-me. Eu sei que foi o meu Senhor. Foi algum dia? Foi algum dia que Jesus tocou-me. Foi algum dia que Jesus tocou-me. Foi algum dia que Jesus tocou-me. Eu sei que foi o meu Senhor. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 4. Porque foi em um dia, nós não sabemos quando especificamente, pois a Bíblia não faz menção. Mas a Bíblia relata-nos que muitas vezes Jesus teve encontro com algumas pessoas. João, capítulo 4. E nós iremos ler do versículo 1 ao 30º versículo. Sim, a gente fica em pé, de pé, atento para aquilo que Jesus há de falar aos nossos corações. É um encontro. O título da nossa mensagem dessa noite é O Encontro Maravilhoso com Jesus. Não foi maravilhoso aquele dia que Jesus o encontrou ou a encontrou? Para mim foi maravilhoso. Eu também não lembro o meu dia. Eu só sei que eu estava no Maracanã, no ano de 1983, e Deus falou assim no meu pé do ouvido, dizendo assim: eu não estou aqui. E eu torcia, vibrava pelo meu time do coração. Abracei, porque o Flamengo foi campeão brasileiro, ganhou de 3-0 o Santos, mas uma voz dizia: eu não estou aqui. Aí eu pude entender que o Senhor estava na casa dele, e eu precisava estar para ouvir a palavra. Vamos ler então, diz assim, eu lerei, os irmãos acompanharão. Livro de João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu,
pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Feche seus olhos mais uma vez, por favor, e vamos falar com o Pai, para que Ele fale ao nosso coração, nos alegre, nos abençoe. Oremos. Senhor, em Tua presença nós continuamos. Já sentimos a Tua presença desde o primeiro momento que aqui chegamos, porque este lugar não é outro senão casa de oração. Esse lugar não é outro senão a casa onde Tu se encontra. E esse lugar é o local onde há relacionamento do Deus para com o homem, do homem para com Deus e do homem para com o homem. Por isso nós queremos convidar que o Espírito Santo continue tendo lugar entre nós. Passeia, Senhor, nesta igreja. Olha para esse coração que aqui se encontra. Olha para essa vida que hoje veio ouvir um pouco da Tua palavra. Eu não sei como está a vida do meu irmão, da minha irmã, desse vizinho, dessa vizinha, desse homem, dessa mulher que aqui se encontra. Mas uma coisa eu sei: toque em cada um de nós, para que nós, ao sairmos daqui desta igreja, deste lugar de oração, nós saiamos com alegria, com fé e com a certeza de que Tu falaste conosco. Por isso, Senhor, esconde esse que fala atrás da Tua cruz, para que somente o Teu nome continue sendo engrandecido nesse lugar. Fala conosco, pois é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos? Eu gostaria de, nessa noite, dividir a nossa mensagem em 3 momentos. O primeiro momento é sobre o livro de João, até o capítulo 4, onde nós estamos. E aí a gente fala sobre algumas considerações sobre o livro de João. Eu não sei qual é o livro que você gosta mais de ler. Nós, algumas vezes, amigos e irmãos da fé, quando presenteamos alguém com a Bíblia, eu não sei você, mas eu tenho por hábito recomendar
a começar a leitura pelo livro de João, porque começando por João, algumas coisas vão acontecendo na vida daquele ou daquela que lê. E é interessante que um dia desse, ouvindo sobre alguns homens importantes da nossa sociedade, que um dia também receberam a Bíblia, que começaram a ler a Bíblia, e começando por João, tiveram um encontro tremendo com o Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira consideração que eu gostaria de fazer acerca do livro de João é que o autor, de acordo com alguns teólogos, alguns biblistas, dizem que é o próprio João. Não se chegou com exatidão quem é aquele que escreveu o livro de João. Mas é interessante, no capítulo 20, no versículo 21 de João, há uma referência dizendo que o próprio João deitou sua cabecinha no peito de Jesus, a quem Jesus amava. E aí, por algumas outras referências bíblicas, até mesmo no livro de João, tem-se a compreensão de que seja o próprio João que tenha escrito esse livro. Segunda consideração é que esse livro foi escrito entre os anos de 85 e 90 do século I. Então, da era cristã, nós temos essa compreensão de ter sido no ano de 85 ou 90 a sua escrita. Terceiro, qual é a finalidade do livro de João? É interessante que nós vamos lendo, se enchendo e ficando enriquecido da palavra de Deus. Eu, pelo menos, quando eu leio, eu sinto uma alegria grande no meu coração. Eu não sei se você se alegra com alguns livros que você lê. Tem livros que eu me distraio, gosto demais. Tem um que eu tenho, já li umas 2 vezes, e que todas as vezes que eu leio, eu morro de rir. Porque esse livro que me faz rir é um livro que me ajuda a melhorar o meu relacionamento, no meu casamento com a minha esposa, bem como orientar alguns jovens e alguns casais em palestras, pois fala de relacionamento. E é interessante que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, como nós vimos hoje na escola bíblica dominical e nos pontos apresentados pelo autor da lição. Mas a finalidade do livro de João é levar as pessoas a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Olha que maravilha! Hoje nós temos essa certeza porque um dia nós nos encontramos com o Senhor, as escamas de nossos olhos caíram, pela compreensão nós entendemos hoje um pouquinho a palavra de Deus, ela entrou em nosso coração e nosso coração palpita de alegria pelo Senhor Jesus. O quarto destaque, ou a quarta consideração que eu gostaria de fazer ainda sobre João, é que a palavra-chave do livro de João é crer. Por isso que quando a gente começa a ler, a gente começa a crer em Jesus, a gente começa a crer em Deus, a gente vê outros homens e outras mulheres que tiveram encontro com Jesus, crendo nele. Olha que maravilha! Aí agora já ficou mais próximo de mim, de você, ficou próximo da gente, porque à medida que a gente lê o livro de João, a gente vai tendo essa experiência também. E é interessante que quando pegamos outras referências, por exemplo, a palavra crer em hebraico e no grego é pisteu, ou seja, precisamos crer nessa palavra, precisamos crer nesse Senhor. Vamos ser sinceros, como é difícil ser crente nos dias de hoje, não é verdade? Aliás, como é difícil ser cristão, porque crente todo mundo é. Crente é aquele que crê em algo, crê no dinheiro, crê em sua força, crê na sua capacitação intelectual, no seu doutorado, no seu mestrado, na sua graduação, nos seus cursos técnicos. Na natureza humana, se nós deixarmos, nós vamos crer por nós mesmos, achando que nós somos o cara ou a cara, o homem ou a mulher, somos o máximo. Mas aí, à medida que a gente vai lendo João, a gente vai descobrindo que nós somos pequenininho, que o Senhor é grande, e pela misericórdia dele, ele começa a nos alcançar. É interessante também que Marcos, capítulo 5, versículo 36, há uma frase que diz assim: não temas, crê somente. Mas como é difícil crer nos dias atuais, né? E é interessante que agora que passou as eleições, muitas pessoas colocam a esperança no candidato A, B ou C. Mas a nossa esperança não é no homem, não é no presidente, não é no senador, não é no governador, não é no
no prefeito, não são nos nossos vereadores, mas a nossa esperança é em Deus, porque é Ele que tem nos dado vida, é Ele que tem nos colocado de pé, é Ele que tem feito com que nós estejamos vivos. Aí é lindo porque a gente observa no livro de Salmos, que o salmista diz assim: só os vivos podem glorificar a Deus. Será que você, quando acorda, você glorifica a Deus? Ou você é um daqueles ou um daquelas que o desenho do tempo do Stutz, quando o Stutz era menino, ele via muito esse desenho, e ele dizia: ó dia, ó vida, ó azar. E eu não sei se você gosta de um parceiro ou de uma parceira dessa ou desse ao seu lado. Eu não quero um parceiro que esteja ao tempo todo sendo negativo, que acha que tudo vai dar errado. Se tiver sol, ele vai olhar e dizer: está calor, mas vai chover. Ou se estiver chovendo, ele vai dizer: está chovendo muito, mas pode alagar. Eu gosto de andar com pessoas que estejam do lado, meu querido presbítero, que possam dizer: está sol, mas se chover, nós vamos estar juntos e estar com o guarda-chuva do lado, nós vamos estar juntos, e ainda que chova ou que alague, nós vamos pulando as poças para que nós possamos chegar. E ainda que cheguemos molhado, ainda que cheguemos sujo em casa, nós iremos levantar a mão, glorificar e dizer: graças a Deus, porque nós conseguimos chegar. Eu não sei como você acorda de manhã, eu não sei como você iniciou o ano de 2018, eu sei que o ano de 2018 está chegando ao seu final, e a gente então, como cristãos, como bíblias, como crentes, como presbiterianos, como aqueles separados, eleitos, sacerdócio real, nação santa, precisamos nos posicionar como homens e mulheres de fé para que possamos vencer os dias difíceis. E é interessante e lindo que a Bíblia diz que o que vence o mundo é o que vence o mundo é a sua fé. Mas a fé em quem? No homem? Não. A fé em Deus. Porque essa semana eu e Beth tivemos em um velório. Existem 2 lugares que eu gosto de estar. O primeiro lugar é o hospital. O hospital eu gosto de estar porque algumas vezes, quando eu entro em UTIs e CTIs, eu vejo pessoas com soro, oxigênio, sangue, e eu não posso fazer nada por ela. Ela não pode fazer nada por si, ela vai seguir as recomendações dos médicos, mediante o que os enfermeiros também irão ajudá-la com os medicamentos. E quando eu chego em uma CTI ou numa UTI, eu vou descobrindo que eu nada sou, que os meus títulos, as minhas 2 graduações não servem para nada. Aí eu me encontro na dependência do Altíssimo, porque é Ele com o sopro. E o sopro, no hebraico, significa ruar, ruar de Deus, o sopro de Deus, dá a vida ou tira a vida. E aí, visitando esse senhor, que não conseguiu batizar-se, mas ao visitar, ele levantou a mão dizendo: eu quero seguir a Jesus. Tivemos a oportunidade de orar com ele, tivemos a oportunidade de falar do Jesus que marca conosco encontros improváveis, porque com certeza, se ele estivesse bem, talvez ele não tivesse um encontro no hospital. Isso não quer dizer que está fechada a regra, porque para cada situação, para cada vida, para cada pessoa, há umas regras que Jesus faz e a gente não entende e a gente deixa com ele, porque ele compreende, porque ele sabe todas as coisas e nós não compreendemos nada. Ao visitar então esse senhor, seu Francisco de Oliveira, visitamos, ele saiu do hospital, ele retornou para o hospital, e aí a sobrinha me liga dizendo: pastor Ivaí, meu tio morreu, o senhor pode fazer a celebração? Eu falei: posso, contem comigo. E naquele local, no momento de celebração, que é o segundo local onde eu gosto de estar, é no velório. No velório, ninguém olha para a sua unha. No velório, ninguém olha para o seu vestido. No velório, ninguém nem percebe se você usa o Chanel 45 ou 56, porque a gente está com o coração na mão e a gente está
pequenininho. E aí é nesse momento, ou são nesses momentos, que Deus também fala conosco de maneira tão tremenda que a gente percebe que num sopro Deus pode nos dar a vida, e que um sopro Ele pode tirar, e que a gente pode continuar vivendo, ou não. Eu não sei o dia de amanhã. Se você souber, guarda para você, faça o seu melhor. Mas se você soubesse que amanhã você morreria, o que você faria? Eu fico imaginando, meus irmãos, que se eu soubesse que eu fosse morrer nessa semana, eu ia fazer um monte de coisa boa, mais do que eu já faço, porque eu ia me apresentar ao Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá em cima, eu ia levantar a mão, eis-me aqui, Senhor. Porque quando Deus nos chama, Ele também nos chama pelo nosso nome. Ele vai lhe chamar pelo seu nome. Talvez alguns aqui levantar-se e irão dizer assim, talvez não aqui, mas lá na Maranata, alguns levantar-se e irão dizer, cruz credo, pastor, eu não. Mas nós nos esquecemos que eu e você estamos em uma fila invisível, onde eu e você temos uma senha, mas nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o local. Fechamos essa parte. Vamos para o texto. A segunda consideração que eu queria fazer sobre o texto que nós lemos. Primeiro, Jesus estava na Judeia indo para a Galileia, e para encurtar o caminho, ele passou por uma cidade de Samaria, onde tem lá os samaritanos. E é interessante notar, algumas vezes a gente fala o motivo pelo qual os samaritanos não nos dão com os judeus. Fique atento à leitura, que é uma das explicações interessantes. Com a destruição do Reino do Norte, grande parte da população foi deportada para a Síria. Em seu lugar foram enviados colonos assírios. Está registrado em 2 Reis, capítulo 17, de 24 a 41. A população mista, que então se formou, deu origem aos samaritanos, que permaneceram monoteístas. Quando os cativos do reino de Judá foram repatriados pelos persas em 538 a.C., os samaritanos quiseram aliar-se aos judeus e participar da reconstrução do templo e da cidade. Mas Zorobabel, em Esdras 4:2, não permitiu. E Neemias não aceitou também. Neemias 13:28. E desde então, vinha inimizade entre judeus e samaritanos, mencionado no Novo Testamento. Isso até no livro de Lucas, capítulo 9, quando Jesus tenta entrar em Samaria, mas ele não consegue. E ele diz assim, não, aqui não, você é judeu, nós não queremos que você entre aqui. E é interessante nesse primeiro momento que há essa dificuldade então para Jesus. Anteriormente e posteriormente, Jesus então começa a quebrar alguns paradigmas, de entrar onde não poderia entrar, de falar com quem não poderia se falar. Segundo, Jesus chegou à cidade de nome Sicar. Olha que maravilha! Se Jesus foi em Sicar, em Samaria, ele vai aonde você mora, seja Irajá, seja Pavuna, seja em qualquer parte onde você mora, esse Jesus maravilhoso, ele vai de encontro a cada um de nós para fazer diferença. Ó, que maravilha! E todos nós precisamos desse encontro com Jesus. Terceiro que a gente aprende, terceira consideração desse texto, que aí tem essa narrativa, que Jesus apresenta-se em sua natureza humana. Ó, que maravilha! Sabemos, temos aprendido na escola bíblica dominical, que Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Na natureza humana relatada no livro de João, logo nesse texto, no capítulo 26, nós descobrimos que Jesus está cansado, está com fome e está com sede. Ó, que maravilha! Jesus então apresenta-se como alguém como eu e você, que algumas vezes nos cansamos na caminhada chamada vida, que algumas vezes sentimos fome, fome de justiça ou fome de alimento, algumas vezes sentimos sede, sede de justiça também,
ou a sede, como no dia de hoje, muito quente. E nós temos aprendido na palavra do Senhor que esse Jesus também teve o mesmo sentimento que eu e você, e teve os mesmos desejos que eu e você de descansar. Agora imagine, hoje de manhã estava quente, o dia está quente. O encontro que Jesus tem com essa mulher nesse poço, de acordo com o relato bíblico, ocorre às 12 horas. Hoje de manhã nós saímos daqui, já eram 11h30. Terminou a escola bíblica dominical, ficamos conversando um pouco com os nossos diáconos, eu e Beth, minha filha, aguardando mais um pouquinho. E que calor! Quando deu meio-dia, que são exato 11 horas, dentro do horário de verão, um calor difícil de a gente ficar debaixo desse sol. Eu acredito que em sua casa também você deva ter bebido muita água. Se não bebeu, eu sei que existem alguns irmãos e irmãs que não gostam de beber água, mas quando a gente ler acerca dos benefícios da água, nós vamos descobrindo que ele mata a sede, que ele nos alimenta, ele deixa as peles das meninas mais bonitas, as peles mais suaves das irmãs, mais suaves, e faz bem ao nosso organismo. E aí diz o texto, então, que Jesus tem o cansaço, tem a fome, tem sede, e era por volta de meio-dia. Você imagina essa situação? Jesus chega na cidade. Eu não sei, a Bíblia não me diz como Jesus, qual o meio de transporte que ele se deslocou nesse exato contexto. Se for a pé, se for de camelo, se for de burrinho. Seja um desses 3 meios de transporte, ao meio-dia, vamos ser sinceros, todos nós ficamos muito cansados e necessitamos renovar as nossas forças. Eu não sei você, mas algumas vezes, domingo quando eu chego em casa, eu almoço e preciso dar uma descansada para que o corpo fique renovado. Mesmo que tenhamos que vir na parte da tarde aqui para a igreja, para que nós estejamos cultuando junto com os irmãos. Mas foi importante esse encontro. Quarta consideração acerca desse ponto. Um encontro improvável. Um judeu, uma samaritana e um diálogo entre dentes. Por que entre dentes? Eu imagino que ela não deve ter dirigido-se completamente a Jesus, mas o texto é lindo, e você pode acompanhar comigo, versículo 7, que diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. E aí ela diz assim no versículo 9: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? 10, replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar o poço, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olha aqui para mim. Acontece um diálogo improvável de um judeu com a samaritana. O que nós aprendemos com isso, reverendo? O que nós aprendemos com isso, meu presbítero? Aprendemos que Jesus vem quebrando os paradigmas todos. E o que eu aprendo com essa lição, o que nós devemos aprender com essa lição de Jesus, que todos nós temos que quebrar os nossos preconceitos e permitir que aquele que está nos afrontando veja que em cada um de nós há Jesus. E quando aqueles que nos veem Jesus, sabe o que acontece? O milagre acontece, a água jorra em abundância, há a oportunidade de ter salvação, e nós vemos que Jesus começa então a entrar na vida dessa mulher e da vida daqueles que estarão ao nosso redor. Hoje de manhã, em nossa classe, alguém levantou uma pergunta dizendo: se o meu vizinho me pedir para orar, o que eu devo fazer? Questão 1, oro. Questão 2, levo para a igreja para orar. Questão 3, no meio do caminho eu esqueço que eu me esqueço do que ele perguntou. Bom,
Aí foi assim algo muito bom. A escola bíblica dominical é boa por causa disso. A gente tem a oportunidade de colocar as nossas opiniões, ouvir as opiniões, ver o que a Bíblia diz e ficar centrado na palavra. E aí nós aprendemos que enquanto eu e você somos cristãos e refletimos o amor, a graça de Cristo na vida, por onde nós passamos, nós precisamos fazer como que Jesus estivesse fazendo no meu lugar. Há um livro muito interessante, eu não sei se os irmãos já leram, eu recomendo, acredito que o Gustavo já tenha lido, que o Gustavo é um devorador de livro também. Em seus passos, o que faria Jesus? É muito interessante, muito bacana. E aí, quando eu li esse livro, eu falei, se eu estiver no lugar de Jesus, o que Jesus faria? E aí a gente começa então a aprender a caminhar com os passos de Jesus, com os olhos de Jesus e vivendo Jesus. Quinto, Jesus, apresenta-se como uma fonte inesgotável de água viva. Olha aqui para mim, quando eu e você estamos tristes, e a gente começa a ler a palavra do Senhor, essa palavra começa a alegrar, a encher o nosso coração. Então, quando você estiver triste na sua casa, com as muitas notícias desagradáveis, seja de neto, de neta, de filho, de sobrinho, se você me perguntar, Evaí, você tem notícias tristes na sua casa, na sua família? Eu vou dizer para cada um dos irmãos, eu tenho. E eu recordo-me que algumas vezes, minha mãe era uma mulher de oração, ela chamava-se Francisca, e algumas vezes eu ia visitá-la em sua casa, ela estava de joelho dobrado, orando por mim e pelo meu irmão. E aí eu dizia, mãe, para de orar pelo meu irmão. Aí algumas vezes eu achava que o jargão popular estava entrando na minha mente e no coração, dizendo, o pau que nasce torto, morre torto. Não é isso que a gente ouve? Mas não é isso que a gente tem que aceitar. Por quê? Porque ainda que o pau nasça torto, e se nós orarmos, pedirmos para que Deus faça no seu tempo, na sua hora, Deus muda situações e quadros. Porque isso aconteceu na minha casa, através de mais de 20 anos de oração, de uma serva fiel que buscava e pedia mais pelo seu filho. Quando minha mãe parte, o filho está na igreja, é servo do Senhor, serve com a sua esposa, serve com seus filhos e netos e estão na casa do Senhor. Então, irmãos, algumas vezes quando houver situações dificílimas em sua vida, não pare de orar. É como diz a recomendação do apóstolo Paulo, orai sem. Então por que você está parando de orar? O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Lá em Mateus, quando Jesus está ensinando acerca da oração aos seus discípulos, e ele ensina a oração do Pai Nosso, e nós muitas vezes também, em nossas orações aqui na igreja, ou em nossos cultos nos lares, ou em nossas casas, nós dizemos, seja feita a vontade do pastor, não é isso que a gente diz? A vontade do Evaí? A sua vontade? Não, seja feita a tua vontade, a vontade do Senhor. Temos aprendido que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí, quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós ficamos então com uma certeza, no tempo de Deus, Ele vai lhe responder. Voltando aqui para o texto, no terceiro ponto, terceira consideração que eu gostaria de finalizar. Essa mulher tem um encontro com Jesus. Primeira consideração acerca dessa mulher, nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos quem eram aqueles que um dia foram seus maridos, nós não sabemos se ela tinha filhos, mas uma coisa a Bíblia nos diz e nos garante, que depois desse encontro, quando Jesus então se mostra quem é Jesus, e quando Jesus começa a falar acerca dessa mulher, convidando para que ela trouxesse o seu esposo, e ela diz, eu não tenho marido, e Jesus diz, é verdade, porque 5 você já teve, nenhum desses são seus maridos. Ela então começa, eu imagino, irmãos, que no coração dessa mulher, algo começa a arder, como no coração de cada um de nós, quando nós lemos a palavra do Senhor, e temos essa certeza de que a nossa oração, de que a palavra nos fortalece a cada dia. O seu coração fica quente, e ela começa então a ter fé.
Aí você vai dizer assim, mas como? Se antes ela não cria que esse era Jesus. O texto nos diz que ela então fica admirada com o saber de Jesus sobre sua vida. E vamos ser sinceros, se fôssemos nós que soubéssemos sobre a vida dessa mulher, eu acredito, reverendo, senhor presbítero, senhores diáconos, meus irmãos, minhas irmãs, que nós olharíamos para essa mulher e iríamos dizer, está vendo? Você teve fulano, beltrano, ciclano. Iríamos acusá-la, talvez não ajudássemos, talvez colocássemos mais para baixo, mas Jesus não quer saber o que ela havia feito, porque Jesus conhece o coração de cada um de nós nessa noite. Deus sabe o que vai na sua vida, Deus sabe como está o teu coração hoje, sabe como está a tua mente, e o melhor de tudo, Ele não sabe apenas por saber, Ele pode fazer mais na sua vida e na minha vida. Finalizando a mensagem, diz então que essa mulher, depois disso tudo, versículo 26, leia comigo, que ela pergunta quem é. Jesus fala que os adoradores deveriam adorar. Chegam os discípulos. Olha aqui para mim. Por favor, algumas coisas, eu queria falar sobre os discípulos. Jesus é tão maravilhoso que Jesus não quis envergonhar essa mulher na frente dos discípulos. Eu imagino que essa mulher estava sozinha com Jesus, os discípulos não estavam presentes. Algumas vezes nós precisamos ter sabedoria para chamar a atenção de alguém que amamos. Eu tenho um amigo que o cidadão é difícil de maré descer, mas é um cara bacana, tem um bom coração. E algumas vezes, por eu ser amigo dele, eu chamo à parte, eu chamo no canto, digo assim, meu querido, não faça isso por causa disso. Cuidado no seu relacionamento, cuidado no seu casamento. Não vá aconselhar meninas sozinho. Leve sua esposa, vá com ela junto. E se não der para ela ir, marque outro dia. Jesus me ensina nesse texto que os discípulos haviam ido comprar alimento para os fortalecer, porém é no diálogo a só com esta mulher que Jesus abre sua vista, não para envergonhá-la, mas para colocar e transformá-la em uma nova mulher. Diz o texto, então, agora finalizando, diz que ela sai com alegria. Versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro. Olha que maravilha, a gente tem um encontro com Jesus, a gente esquece tudo de lado. Ela tinha ido para também encher o seu cântaro. Ela encontra-se com Jesus, Jesus faz o relato da sua história, ela fica tão feliz que deixa o cântaro, a água, porque nesse exato momento a água-vida já entrou em seu coração, na sua vida, e ela ela quer compartilhar com alguém. Abre aspas 1, se fosse homem, ficaria ali parado, encheria seu cântaro, não saía para compartilhar, porque essa é da nossa natureza masculina, nós ficamos e guardamos algumas vezes para nós. Eu amo as nossas irmãs, e Deus tem capacitado, porque em sendo ela uma mulher que teve um encontro com Jesus, a segunda providência, depois de ter falado com Jesus, enchido o cântaro, é compartilhar as maravilhas. Eu lembro da nossa irmã Cláudia, permita-me, quando ela conta acerca de Jesus, a gente vê os olhos brilhar, da alegria do encontro que ela teve com Jesus. E como é bom a gente, ainda hoje, ainda que tenha passado 10, 15, 20 anos, a gente se alegrar quando Jesus entrou na nossa vida. Será que você ainda tem essa alegria? Eu lembro-me de um louvor que diz assim: tenho uma alegria dentro do meu coração, pela salvação que eu recebi do meu Senhor. Hoje tenho paz, tenho salvação, por aquele que me salvou. Gozo, gozo, pela salvação que eu recebi do meu Senhor. Gozo, gozo, que me salvou. Será que você tem tido alegria? Gozo é alegria pela salvação que o Senhor lhe deu? Ou você tem sucumbido diante das lutas, da dificuldade, da falta d'água que
que o mundo tem gerado, que o dia a dia tem gerado. É possível que, se eu souber a sua história, eu vou chorar com você, mas ainda que a sua história tenha sido triste até aqui, Deus quer mudar o quadro, a situação, de maneira tal que você se alegre com a salvação. Por isso que Davi, com muita alegria, diz, Davi não, o Antigo Testamento diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E na casa do Senhor é ter a oportunidade de nós nos alegrarmos. Por isso que a comunhão é importante, por isso que os nossos louvores são importantes, porque a gente não sai da mesma maneira pela qual nós entramos. Eu quero crer nessa noite que você vai sair daqui alegre, feliz, não por mim, mas pela palavra do Senhor, pelo Senhor que se encontra nesse lugar, e porque Ele vive, a gente pode se alegrar, ainda que estejamos com a lombar dolorida, com o joelho dolorido, com a cervical dolorido, a gente vai se alegrar pela salvação, e essa salvação foi um preço muito caro. Diz então que a mulher, no versículo 29, com muita alegria diz assim: foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, e veio de um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e vieram com ele. Agora olha a parte de baixo. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam isso então os discípulos um ao outro: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes ainda: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar essa obra. Versículo 39, e eu fecho aqui. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Você pode repetir comigo? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Glórias a Deus. Ela teve um encontro, ela não foi mais a mesma, e sabe o que aconteceu? Outros ouviram o testemunho e disseram: se esse é o Cristo, nós queremos que nessa noite nós convidemos ao Senhor Jesus Cristo para alegrar o nosso coração pela salvação que Ele tem dado a cada um de nós. Não permita que o dia a dia, que os desânimos venham tirar o gozo da salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se, se Jesus foi em Samaria, Ele veio aqui também. E Ele está, como disse o nosso reverendo Stutz, de braços abertos para lhe abraçar, para me abraçar e para nos abraçar. Que Deus nos abençoe.